ainda na faculdade, eu discutia seriamente esse problema da avaliação e continuei, me envolvi com avaliação em diversos níveis, em diversas instituições, a ponto de, hoje em dia, eu trabalhar numa instituição de elaboração de avaliações. Tá? Hoje, inclusive, eu raramente dou aula, porque eu tenho acesso a concursos, e aí eu não posso ter acesso a pessoas que vão fazer concurso. Então, eu não posso entrar numa sala de aula e, por exemplo, vou ter acesso a uma prova de vestibular. Eu não posso, por questão de éticas, dar aula para um pré-vestibular, tá? Se eu sei o que vai cair na prova. Então, sou impedido de dar aula numa série de lugares, mas eu fiquei totalmente envolvido com a avaliação. Olha só, dá uma olhada naquilo e vê o que eu pensei em falar sobre avaliação. Depois que eu pensei no que eu queria falar sobre avaliação com vocês, obviamente, eu descobri que um encontro nosso é simplesmente impossível. Isso aí é um livro. Definições, objetivos, vai ser uma discussão hoje mais política, mais filosófica do que significa avaliar. Eu não estou interessado que as instituições de ensino e de pesquisa em termos de avaliação estão dizendo. Meu interesse, não estou interessado entre aspas, tá? Mas meu interesse fundamental aqui é o que é a sala de aula, o que é a avaliação numa escola, o que nós, professores, podemos fazer. Tá? Porque ideias fantásticas sobre avaliação, eu acho ideias fantásticas. Mas na prática, o chão de fábrica, a coisa funciona com frequência diferente. Tá? Primeira coisa que chama a atenção é isso. Não vou fazer referência bibliográfica, não segundo fulano, segundo ciclano, nada disso eu vou fazer. Tá? Nós vamos trabalhar com as ideias de chão de fábrica. Segundo, nesses pontos filosóficos, esteja bastante claro, eu vou estar levantando posições minhas. São posições pessoais, construídas através de anos de reflexão, mas ninguém que está me escutando é obrigado a concordar comigo, porque são pontos polêmicos. Tá? Eu vou tentar fechar uma coerência no que eu vou falar, uma proposta, e levantar a bola para se pensar nessas questões. A avaliação, ela é tão natural dentro do processo educacional que as pessoas sequer pensam nela. E esse é um problema sério. O legal agora, vamos tentar parar e tentar enxergar o que a gente está fazendo com esse troço. Porque a avaliação todo mundo faz. Não existe, e isso é uma das perguntas que eu faço aqui, vocês vão ver que, exatamente porque eu não quero deixar a coisa como afirmação, a abertura está escrito reflexões, ó. Reflexões sobre elaboração de prova, tá? Não estou fechando o que vai ser feito. Eu não faço nenhuma afirmação nesse PowerPoint. Se não me engano, tem umas 50 perguntas. Tá? Vou dar as respostas, essas respostas são as minhas, e tenho certeza que aqui, sentado aqui, tem gente que discorda de algumas respostas que eu vou dar. Ainda bem, nós não estamos falando de resultado de equação de segundo grau, onde todos vão ter que encontrar o mesmo. Nós estamos falando de um tema amplo, aberto, tá? E que cabe toda uma postura filosófica por trás do que você está fazendo. A gente usa a palavra avaliação com mais de um significado. Um dos significados é esse que está aqui. Existe um momento de avaliação. Quando você fala assim, semana que vem teremos uma avaliação, você, na verdade, está fazendo, na minha opinião, uma metonímia, uma troca da parte pelo todo. O que você está fazendo? Você vai aplicar uma prova, aplicar um teste, você vai fazer uma mensuração, vai coletar dados para poder fazer a avaliação. Tá certo? Mas quando você fala, semana que vem vai ter uma avaliação, você fechou um ponto fixo. Mas você vai escutar um monte de gente, pedagogo, galera, dizendo que a avaliação é algo que acontece ao longo de todo o processo. Isso é verdade. Mas daí vamos entender o que a gente chama de avaliação. Vamos tentar fechar. Continuo dizendo que é a posição minha. Tá? Avaliar, avaliar é o mesmo que julgar. Eu vou defender uma coisa. Primeira palavra julgar, o que está aí está como 2, essa julgar, formar conceito, emitir, parecer, opinião sobre. Julgar
é algo que você pode não querer fazer, mas, sobretudo na acepção de formar conceito, mesmo que você não queira, você fará. Tá? Eu defendo que julgar é da natureza humana. Tá? E é fácil defender isso. Tá? Fazer um julgamento é formar um conceito, formar uma ideia. Tá? Avaliar é o mesmo que julgar? Fazer um julgamento, olha só, você está fazendo uma comida, fazendo uma sopa. Coloca a colher na sopa e experimenta para ver se tem sal, se está bom de sal ou não. Você julgou? Julgou. Você fez um julgamento. Mas daí você fez intencional. Agora, se entrar uma pessoa por aquela porta, vestido de terno e gravata, tá? Todo mundo, sei lá como é que chama, mocinho, todo certinho aqui, entra por aquela porta. Quando eu olhar, mesmo que eu não queira, eu vou formar um julgamento sobre essa pessoa que está entrando, uma ideia, um conceito de quem está entrando. Por quê? Eu tenho alguma coisa contra quem usa terno? Aqui eu tenho. Esse espaço não é espaço que as pessoas usem terno. Tá certo? A forma com que a pessoa fala, por que se deve falar correto? Aí, cara, bicho, preste atenção, porque agora eu vou dar uma aula de matemática. Tá, preste atenção. A forma de falar define em boa parte quem o cara é. Tá? E ontem mesmo está conversando sobre isso. Quem fala bem? Quem fala bem é quem consegue usar os diversos registros matemáticos em diversas situações. Eu não posso usar um monte de gíria aqui. Porque isso não é o espaço para fazer isso. Mas falo bem se eu souber usar um monte de gíria em outro espaço onde isso é cabível. Então você faz um julgamento pelo jeito do cara falar, pelo jeito... Você vive sem julgamento? Não. Por quê? Você nasceu com 5 sentidos, na minha opinião 6, tá? Porque o labirinto sentido de equilíbrio é o 6º sentido, na minha opinião. Você nasceu com os sentidos e esse sentido coleta informações sobre o mundo. Tá? A partir dessas informações, você faz julgamento. Tá? Esses julgamentos, que na verdade são avaliações são julgamentos a partir de dados coletados. Esses dados podem ser coletados de forma sistemática ou não. Mas você está coletando dados o tempo inteiro. Você está de olho aberto agora para coletar dados. Você coleta os dados, cria conceitos, busca as informações que você tem no cérebro, tá? E processa isso gerando conceitos. Agora, para que você gera esses conceitos? A maior parte das vezes, para tomar decisões e agir. Por que eu falo que isso é da natureza humana? Porque se não for assim, você está morto. Os sentidos são feitos para que você sobreviva, para que você se adapte ao ambiente em que você está. Tá? Alguns são fantásticos, como a visão, mas, por exemplo, a audição tem algo de interessante. Você pode tentar tapar os ouvidos, que assim mesmo você escuta alguma coisa. O que é pior? A visão você está fixado. Você olha para onde você quer. A audição você não escuta para onde você quer. A audição, som around, você pega todo o ambiente. Se algum predador estiver se aproximando de você, você escuta, pode não ver. Isso foi desenvolvido pela própria natureza. Então, avaliar barulho, som, as informações que chegam, são feitas para você formar um conceito. Você escuta um rugido, você vai formar um conceito, você já conhece o que é isso. Tem um animal perigoso por perto. Tá? Você não vai discutir um rugido e falar, uma borboleta. Você tem um campo de significação que te permite formar esses conceitos. Avaliar, para mim, conceito de avaliação de forma geral. Avaliar é formar conceitos a partir de dados obtidos, direto ou indiretamente. Sistematicamente ou não. Para atravessar uma rua, você faz uma avaliação. Você vai atravessar a rua, olha para um lado, te ensinam desde criança, isso é sistemático. Olha para um lado, olha para o outro, para decidir se você vai atravessar. Sua mãe falava, vê se não vem carro. Se não vier carro, você pode atravessar. Tá? E se vier,
Se vier, você vai ter que decidir. Porque se você só atravessar a rua, se não vier carro, provavelmente você vai ficar em algumas ruas, do lado da calçada o tempo todo, porque vem carro sempre. O que você faz? Vê a distância do carro, a velocidade que ele está, o trecho que você tem que atravessar, faz uma avaliação e toma uma decisão. Vou ter que atravessar esse troço. Pode atravessar ou não. Isso é avaliar? Isso é avaliar.